Uau, finalmente voltar a falar sobre desenho, né? Não é eu desenhando, mas eu vou voltar a falar sobre desenho e voltei pra contar uma história de pássaros. Esse é o Bird Story, né? Começou com uma zoeira, né? Uma coisa que eu imaginei como se fosse um curta-metragem do Mer Melodies. Mas a história acabou ficando tão grande e séria que acabou virando uma história pra um longa-metragem. Até esse nome Bird Story, em referência a Toy Story, sei lá. E Bird é como se fosse um dedo do meio, né? É um dedo do meio para a sociedade. Conta a história de um papagaio. Desculpa. Papagaio neurótico com uma vida problemática e um canário que acabou ficando maluco. Vou contar a história primeiro, depois eu mostro o desenho dos personagens. Só esses daqui tão coloridos, né? Porque o problema na minha mão, eu só pude desenhar tudo à mão e a caneta, né? Se eu tentasse colorir todos os desenhos, não sei, minha mão ia pro saco. Então, a história começa num consultório médico com todos os pacientes na fila de. No corredor de espera lá, tudo regaçado no chão, tudo destruído, os vasos quebrados, a recepcionista com medo. Aí. E esse papagaio, o Pep Parrot, sentado bravo no banco esperando. E esse canário, o Luciano Canário, depois conhecido como Silly Mary, ele tá se pendurando nas lâmpadas lá, e se balançando nas lâmpadas. Aí chega o Dr. Helmut e perguntando pra recepcionista o que tá acontecendo. Aí ela fala que esse papagaio bateu em todo mundo. E que o canário tava bagunçando tudo também. Aí o doutor, ele decide. É, como fala? Ele não é um psiquiatra, né? Ele decide colocar os dois na mesma consulta, né? Aí. Aí ele pergunta. Primeiro ele pergunta o que causou esse comportamento no papagaio, né? Aí o papagaio começa a contar a história dele. Tudo começa no Brasil, em tempos antigos. Tempos antigos, ele era um papagaio intelectual que era viciado em livros de aventuras, especialmente aventuras marítimas. Aí ele sonhava em ser um pirata. Aí a mãe dele não aprovava isso, a Mama Parrot. Não aprovava isso e mandou ele pra escola. A escola da floresta lá, onde ele vivia, era onde todos os professores eram macacos e não ensinavam nada. Escolas brasileiras. Só que aí o Pep Parrot era um aventureiro viciado em livros, ele também tem uma força acima do normal, como todo papagaio. Ali batia até nos predadores. Isso estava causando problema na floresta, né? Os predadores, tipo onças e coisas do tipo, chegavam chorando lá pra mãe dele reclamando lá, falando pra dar um jeito no filho dela. Aí a mãe dele fica tentando fazer ele ser um papagaio normal, mas ele não quer. Ele quer ser um pirata. Ou um marinheiro e viver aventuras, né? Aí um dia. Como fala? Um dia ele se apaixona por um periquito rico. Uma periquito rico fêmea, uma espécie que existe mesmo. Que os periquitos ricos da floresta são tipo os ricos. Aí eles não podem ter um romance, então é uma história meio. Romeu e Julieta. Só que eles não podem ficar juntos porque papagaios ricos. Não, periquitos ricos odeiam papagaios. Porque eles falam que papagaios são. São, como se diz. ah, pobres e. Eu esqueci o nome da palavra, sempre esqueço. Eles são barraqueiros, sei lá. Vamos supor assim. Aí um dia na praia o. Um dia na praia o Pep Parrot ele conhece um bando de pirata que tava na praia, né? Um bando de pirata que tava na praia devolvendo o ouro. O ouro que Portugal. O ouro que Portugal roubou dos índios. Aí, só que esses piratas eles são muitos burros e retardados, né? O Pep Parrot até olha os piratas no.
no livro deles, nos livros deles, né? Nos livros dele. Aí vê os piratas lá todo durão e aventureiro e olha pros piratas lá que ele tá vendo na vida real, os piratas tudo idiota. Aí ele decide abandonar toda a floresta e a família dele pra ir junto. E logo depois os índios são roubados pelos portugueses de novo. Porque é engraçado. Só que esses piratas, eles são muito idiotas, eles são meio que paródia do One Piece. Porque já sabe o motivo. Só que aí durante as viagens o, ga- o, o cozinheiro burro, ele tava cortando pernas de frango, né? Aí ele tava olhando pra outra mulher da tripulação lá, porque ele é um tipo Sanji. Aí acabou cortando a perna do Pep Party. Então foi por isso, por essa burrice que ele ficou com. O Pep Party tava lendo um livro lá e o cozinheiro, sem olhar, cortando tudo lá, cortou a perna dele. Foi o jeito mais idiota de perder a perna, né? Vamos chegar ao comportamento do Pep Party. Daí, em umas aventuras, né? Ele já achava esses piratas burros e retardados, né? Mas eles não. Daí tem uma das aventuras, né? O Pep Party chega num bar de piratas e conhece o Capitão Barba Negra. Real, né? Não aquela bosta do One Piece. Enfim. Ele conhece o Barba Negra lá e. O Barba Negra pergunta se é durão o suficiente, né? Aí ele começa a bater em todo mundo no bar, como o Popeye, igual o Popeye, né? E também. Aí ele tira o braço de ferro com Barba Negra. Aí o Barba Negra acha ele durão e quer ele pra tripulação dele, né? Só que aí chega a tripulação burra do. Como era o nome do capitão? Ele é até um capitão brasileiro. É o. Sendo que o Brasil só era por índios, né? Tem uma cronologia muito burra, assim. É bem misturado, né? É ficção. É o capitão. Ruffy Two Piece. Ele usa um chapéu de couro de sei lá, o nome daqueles caras. Lanterninha, lampião. Aí chega a tripulação lá do Pirata do Chapéu de Couro sendo burros lá e o Capitão Barba Negra vai lá e começa a rir do Pep Parrot. Aí fala, eu nunca vou aceitar você na minha tripulação. Aí quando eles estão indo embora no navio, né? Aí o Capitão. Capitão Ruffy lá vai lá e fala, eu troquei todos os meus tesouros por feijões mágicos. Aí como já, se o Pep Parrot já não tivesse bravo o suficiente, ele ficou ainda mais bravo e. Ele destruiu todo o navio lá. Começou a destruir todo o navio com os canhão, os próprios canhão do navio e as cordas, rasgando as cordas e as velas. Aí o navio afunda com toda a tripulação lá dentro e o Pep Parrot fugindo voando, né? Aí só que o Cirurgião Mágico cai no mar e parece um pé de feijão gigante. Aí o Pep Parrot olha pra trás e fala, uau, não é que. Não é que ele tava certo, mas dane-se. Aí o Pep Parrot decidiu entrar pra marinha, né? Só que aí eles descobriram que os. Ele descobriu que os marinheiros eram um bando de posers covarde, né? Tudo isso que eles faziam eram peças teatrais e musicais, mas aí quando chegava o combate eles se escondiam e fugiam e se escondiam embaixo da mesa. Aí o Pepper Pirate vai lá e fica mais bravo ainda e. Essa é a origem do comportamento dele. Só pra resumir, né? A história do canário, Luciano Canário, é. Ele era um pequeno canário, né? Ele queria cantar pra humanos, mas o pai dele, o Papa Canário, não gosta de humanos e fala que humanos prendem canários em gaiolas e obrigam eles a cantar pra eles. Mas só que o Luciano, ele quer ser um cantor famoso. Aí ele conhece um urubu, que eu ainda não dei o nome pra ele, que fala ser um caçador de talentos. E fala que vai levar o Luciano pra fama. Só que aí ele acaba descobrindo que esse urubu é um contrabandista de canários. E prende o Luciano. O Luciano também abandonou a família dele, né? Pra seguir os sonhos. E acabou não dando certo também. O Luciano. Peraí.
O Luciano acaba sendo vendido pro Vincenzo, que ele é um produtor, como fala, um compositor de ópera. Mas ele não sabe cantar e não consegue achar um cantor pra ele. Aí ele acaba descobrindo que o Luciano sabe cantar e coloca ele pra ser famoso na ópera. Aí o Luciano vira um cantor de ópera. Só que aí depois o Vincenzo morre. Aí o mesmo Urubu conseguiu o teatro lá do Vincenzo. Aí substitui o Luciano pelo Fluffy, que é um gato com uma voz meio eletrônica, porque ele é um gatinho fofo de olhos grandes, né? Mas ele era fumante, agora tem um aparelho na garganta que deixa ele com a voz eletrônica. Aí ele canta com essa voz eletrônica que fez sucesso, né? Por ser uma música idiota e por ele ser fofinho. Aí o Luciano é expulso desse teatro aí. Aí o Luciano não consegue arrumar emprego em nenhum lugar, ele acaba arranjando só emprego numa mina de carvão de canários. Os canários trabalham na mina de carvão. Aí nessa vida deprimente ele conhece outros canários que começam a cantar músicas deprimentes enquanto eles trabalham. Tipo a cena do Vagabundo. Então você vai ver um monte de canários tristes cantando e trabalhando na mina de carvão. Aí, depois disso, os amigos dele acabam morrendo por gases tóxicos e isso deixou o Luciano maluco, aí ele ficou conhecido como os Silly Mary. Aí essa é a história que eles contam pro psiquiatra, o Dr. Hamish. Aí o Dr. Hamish vai lá e dá o diagnóstico e fala, Ah, papagaios são feitos para ser mascotes de piratas e... São feitos apenas para ser mascotes de piratas e marinheiros. Enquanto canários só são feitos para ser presos em gaiolas e cantar para humanos e... Como é? E para servir de detector de gases em Minas. Aí ele dá o diagnóstico óbvio, né? Aí isso... Enquanto ele fala isso, aí tá o Pep Parrot e o Luciano Canário olhando pra ele com cara de bravo. Aí um olha pro outro e fala, Você quer acabar com esse cara? Aí eles se aceitam, destrói. Eles batem no doutor, destrói o consultório, explodem o hospital. Aí um olha pro outro e fala, nós formos uma bela dupla, não é? Aí eles apertam a mão e se transformam em amigos e vivem aventuras futuras. Aí eu vou mostrar os personagens aqui. Não tá na ordem porque a droga do. Essa porcaria, eu não consigo arrumar a ordem dessa galera. Então vai ser assim mesmo. Vai ser aleatório mesmo. Isso é um gato burro descartado. Foi por conta de uma história. Era pra ser um curta, né? Acabou virando um longa. Isso era um gato que o Pepe Party ia ajudar. Um gato que não consegue arranjar comida. Ah, ele nem tem nome, né? O gato burro descartado. Esse é o. Dá pra notar que eu usei uma arte bem Tex Avery. Me inspirei bastante no Tex Avery. E no Walter Lance também. Esse é o Barba Negra, óbvio, né? Muito melhor do que o do One Piece. Esse é o Luciano na ópera, cantando o Palhaço Triste e ele se apresentando ali. Os desenhos estão indo bem rápido, né? Mas se bem que eu já contei a história, então. Esse é o Pepe Parrot criança lendo Olho do Tesouro. Esse é o Luciano criança. Ele é muito Tex Avery, mano. Ah, vamos ver. Esse é o Papa Canário. É o pai do Luciano. Mas acaba bem rápido mesmo, porque não tem muita coisa pra mostrar. Esse é o Pepe Party brigão, quando ele tá pronto pra brigar, né? Ele meio que regaça as mangas igual a Dona Florinda, né? E fica com o braço de Popeye. Deixa eu ver mais aqui. Esse é o Fruffy, o gato fofinho que substituiu o Luciano. Esse é o Urubu. Originalmente ele seria um corvo, né? Mas eu achei ele melhor ser um urubu. Eu não sei que nome eu dou pra ele. É o senhor urubu. Esse é o Ralph Canário.
Um dos canários que trabalhava na mina de, de carvão com o Luciano. Ele é aquele tipo de personagem que canta meio. Bom, 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 bom. Igual o Bulldog da Vagabunda. Deixa eu ver. Ah, esses são os personagens principais, né? O Pepe Parrot, o Luciano Canário, também conhecido como Silly Mary. Ah, esse é o Duque Periquito Rico, dos periquitos ricos que eu falei, que eu mencionei antes, né? Essa é a Mama Parrot. Desenho tudo de caneta porque eu já falei que minha mão não tá ruim. Esse é o Dr. Hamish. Parece programa de Popeye ele, na verdade. Esse é o velho Thomas. Era o canário mais velho da mina, ele é meio maluco assim. Ele tocava a gaita. Esse é o Vincenzo. Eu gostei muito do design dele. Eu fiz ele meio parecido com. Eu fiz ele meio que uma versão bozinha do Stromboli e do Pinóquio. Essa é a Duquesa Periquito Rico. Era namoradinho do Pepe Parrot antes deles serem. Antes do amor deles serem proibido. Esses são os milhares de marinheiros genéricos. Vamos ver aqui. Esse é o Zoso. Ele é meio que o Zoro dessa tripulação dos Piratas de Chapéu de Couro. E ele cortou o próprio braço, porque lembra daquela cena que o Zoro joga a espada pra cima? Ele foi fazer isso, cortou o braço. Pior que eu gostei muito do design dele. Lembra muito um personagem de Texauri genérico misturado com o mexilhãozinho do Bob Esponja. Ficou engraçado. Esse é o Napa. É só os Hop dessa tripulação. Sem muito o que dizer. Esse é o Dr. Ovelha. Esqueci de mencionar que o médico da tripulação é uma ovelha. Você vê o nível de burrice, né? Ele pra ser o Chopper dessa tripulação. Esse eu não sei, eu não dei o nome pra ele. Acabou ficando Galon, né? Porque eu não consegui pensar no nome melhor. Esse é o cozinheiro. Eu gostei do design dele porque ele ficou parecendo o Satoshi do Hunter x Hunter. Se fosse desenhado pelo Tex Avery. Deixa eu ver. Essa é a. Caramba, é a Monique. É meio que a Robin dessa tripulação. Ela tá sempre lendo um livro e não faz mais nada. Essa é a Raquel, é a Nami inútil da tripulação. Não sei muito o que dizer. Já dá pra perceber que o nome é Raquel, ela é. Esse é o Capitão Ruffy Tio Piece. Tio Piece é uma piada que ninguém vai entender. É o pirata mais burro do mundo. Se tem um pirata pior que o Luffy, é esse. É esse Luffy genérico, esse Ruffy aqui. É engraçado que tem um chapéu de couro como bandeira do Brasil, né? Sendo que o Brasil ainda era habitado por índios. Você falar que o Pirate viveu eras, né? Essa é uma das piratas que apareceria. Só que eu nem dei o nome pra ela. Vou chamar ela de Morgana. É uma das piratas que aparece no bar. E acabou. Essa é a história do Bird Story.